Senhor o Presidente, membros desta douta mesa aqui presentes, senhores convencionais, igreja, desejo com muita alegria saudar a todos com a paz do Senhor. Por bondade, quero pedir-lhes que tornem os vossos assentos, enquanto registro a Deus a gratidão de poder estar entre vós no maior evento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Cônscio de que não tenho merecimentos para tanto, quero agradecer ao meu pastor, ao meu presidente, pastor José Wellington Júnior, com a sua muito digna esposa, a pastora Lídia. Que Deus recompense-os pela credibilidade, o carinho, a confiança. Muito obrigado ao Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio do meu pastor, José Orisvaldo Nunes, que não sei se está presente. Se estiver, gostaria de sabê-lo para não cometer o erro de falar na sua frente. Mas agradeço a ele, a minha convenção alagoana, a convenção que me criou, que me ensina, e a quem devo toda a gratidão a Deus por ela e respeito. Ao meu amigo, o pastor Joabe, que me projetou no Brasil, e alegria de rever amigos do qual não sou digno de dizer, mas eles me deram esse direito, presidentes de convenções, pastor Neemias, pastor Pedro, pastor Pereci, e como também pastor Valdomiro. Uso o nome deles para externar a todos os demais pastores presidentes aqui presentes, e em suma ao pastor Gilberto e à irmã Alice. Que Deus abençoe. Muito bom revê-la, conhecer de perto o pastor, e agradecendo a receptividade desde a minha chegada, pastor Carolino, pastor Fábio, pastor João Batista, pastor Ezequias, que tem me recebido de forma que eu não mereço. Alexandre, muito obrigado pelo cuidado e o carinho. Queridos, eu quero ler um texto por demais conhecido, mas é a mensagem que Deus pôs no meu coração. E enquanto convido-os para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, enquanto os irmãos folheiam, agradeço a Deus pela vida e reverencio-os, pastor Eduardo, pastor Ângelo, amigos, os cantores, Giliade, Marcelo, enfim, a todos que fazem parte do louvor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, tem 2 versículos, 7 e 8. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Queridos, quero tomar por base esse texto para falar-lhes como tudo começou. Quando nós observamos o texto e o seu contexto, nós estamos diante de uma demonstração de poder, de amor, na ótica que poucos acreditariam. A história deste personagem desbrava, começa os acontecimentos essenciais promovido pelo Pentecoste. Quando nós observamos no contexto humano, este personagem não tinha nada que agregasse valores para que ele entrasse na história da forma que entrou.
Haja vista que quando nós observamos o contexto biológico, social, religioso, percebemos que este personagem inserido neste livro, nesta história, a Bíblia nos mostra que ele vivia segregado, um período de segregação que permeava desde tempos em Israel. Haja vista que o problema não era a lei, mas a forma dos intérpretes da lei, pois Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, ele fala acerca de que os legalistas, as pessoas responsáveis, esqueceram-se do fundamento da lei, que é o amor. Então, usufruíram do jeito que queria. Paulo diz a Timóteo que se queriam ser mestre da lei, mas não sabiam o que falavam, nem o que afirmavam, porque Paulo diz que a lei é boa para quem a cumpre ou para quem exerce fielmente. Quando Paulo fala isso, é porque ele sabia que desde tempos as interpretações fugiram do princípio fundamental da lei, o amor. Então, quando nós percebemos todo o contexto, a Bíblia nos traz esta história, tendo enfim que houve uma interpretação errônea, e estas pessoas que viviam, que portavam deficiência física, as pessoas que portavam alguma improbabilidade visual ou física, impossibilidades, eram segregadas, isoladas e de uma situação adversa. Se nós observarmos 3 condições que personagens, pessoas como essa eram segregadas, vamos deparar-nos como é dolorosa a segregação ou a rejeição, tendo em vista que não é fácil encarar o fato de você ser tratado como uma coisa qualquer e ser usado e ser jogado fora. Então isto era o que acontecia, deixados para trás. Então diz o contexto histórico com base bíblica que estas pessoas eram tratadas de formas isoladas, a ponto de que elas viviam sem alegria, viviam ralando o tempo todo, tendo em vista que o desprezo, a rejeição era tamanha, e só sabe o quanto dói quem já foi, que a ponto destas pessoas serem jogadas muitas vezes na lata do lixo, figuramente falando. Então isso é obviamente doloroso, porque quando nós somos rejeitados, é obviamente que isto mexe com o contexto psicológico, psicossomático, e tudo isso vai nos trazendo, vai nos injetando o desprezo de viver por conta da rejeição. Então, desde o contexto normal de Israel, havia segregação para estas pessoas, que diz o contexto em uma crítica à história mais contundente, que estas pessoas sofriam diante dos 3 segmentos principais. O primeiro era diante da família, ou seja, quando nascia alguém, um homem, um ser que tivesse deficiência física, já começavam a ser rejeitados. Diz alguns historiadores que alguns eram mortos na hora que nascia pelo próprio pai, e outros sobreviviam à morte, porém eram jogados ao esquecimento e o absurdo. Portanto, se fosse casado, tinha o desprezo; se fosse solteiro,
pior ainda, eles conseguiam também sofrer na ótica da sociedade. A sociedade menosprezavam, isolavam, jogavam-os de lado, e estas pessoas, em um contexto religioso, eram tidas diante da sociedade como malditos, porque os seus defeitos eram símbolos de maldição. Então a lei não dava direito a eles trabalharem por conta das suas deficiências. Quando nós olhamos na ótica da religião, era que a coisa ficava mais difícil, porque na ótica religiosa estas pessoas não tinham direito nem de ir ao culto, não tinham direito de adorar, não tinham direito de que nem de compor hinos, nem de cultuar. A última coisa que lhe dava direito era chegar à porta do templo pelo lado de fora, porque iria usufruir do que o judaísmo tratava como um fato religioso e piedoso, que era a esmola. Então a única saída destas pessoas era mendigar, era viver para dar suporte a outros, era ralar o dia todo, expostos à vergonha, à mendicância, e passavam a viver sem esperança. Isto era praxe dentro de Israel. O que me chama a atenção é que um futuro brilhante pela frente ninguém imaginava. Quando nós observamos a entrada do profeta Isaías no cenário, é taxativa, é contundente. O profeta messiânico, o profeta que Deus revelou algo maior de esperança para os segregados. Quando nós observamos a entrada de Isaías, foi num período tenebroso, um período em que o rei Uzias reinava em Judá, no sul, e o rei Jeroboão II no norte. Uzias conseguiu reinar 52 anos, e durante os 52 anos de reinado, a Bíblia o enaltece. Ele era fiel ao Senhor, ele era íntegro. Uzias, durante 52 anos, viveu ameaça de destruição pelos árabes, pelos amonitas, pelos filisteus, ou seja, 4 nações tentaram desestabilizar Uzias, mas no momento de aperto, Deus dava-lhe sempre estratégia para ele sobreviver, ou ele sair vitorioso. Vejam que foi justamente no período de Uzias que Israel, e Jeroboão II no norte, nestes 2 períodos, nesses 2 reinos, foi o período que Israel mais viveu prosperidade após Salomão. Então este homem foi usado íntegro por Deus para trazer prosperidade para Israel. A Bíblia diz que o rei Uzias foi restabelecer armamento de guerra, reorganizou o exército, ou seja, Deus gostava tanto dele que deu-lhe entendimento científico em reorganizar o exército. Vejam que o rei Uzias estabeleceu a segurança e a defesa de Jerusalém com escudo, com lança. Ele supria com a criatividade armas que atiravam pedras, armas que atiravam flechas, e tudo isso, diz a Bíblia, que levou o rei Uzias a ser grande. O rei Uzias cresceu, o rei Uzias, ele ficou famoso, que o próprio escritor relata que a sua fama foi longe. Isso implica
significa dizer que o rei Uzias no sul e o rei Jeroboão do norte viveram períodos de fama e prosperidade. No reino do sul nem tinha outro além de Salomão tão querido como o rei Uzias. Então é neste momento aqui de prosperidade que cita Warren Wiersbe, um grande escritor, em uma das suas obras, que no período de prosperidade, a prosperidade sempre traz debaixo das suas asas coisas como declínio espiritual e a falta de fé. Então a prosperidade tomou conta do contexto e Uzias começou a crescer, e infelizmente tem muitas ou certo tipo de pessoas que quando cresce deixam de ser íntegro, porque cresceu tanto que fica difícil ter relacionamento com ele cresceu tanto que é difícil ter mais amigo. Foi o que aconteceu com o rei Uzias. Ele cresceu a ponto de menosprezar, de fazer o que não era apto ou querer fazer. A Bíblia diz que ele era um gestor administrativo, mas ele se inflou tanto que ele quis fazer a obra sacerdotal, ou seja, ele pega o incensário e quer oferecer incenso no templo de Deus. O que eu acho lindo é que um sacerdote com mais 81 sacerdotes ficaram em sua frente. Rei, não é dever seu, não faça isso. Mas o crescimento foi tão grande que ele não quis ouvir. Então diz a Bíblia que ele começou, Valdir, discutir, xingar os sacerdotes. Em outras versões, ele bateu de frente com os sacerdotes por causa da fama que lhe veio. Então imagina, 52 anos de reinado. Quando Deus engrandeceu, ele deixou de ser íntegro e foi xingar, discutir com os sacerdotes. Toda a história, 52 anos, em poucos segundos é desfeita, porque quando ele pensava que ia sobressair, de repente diz a Bíblia que aparece na sua testa uma doença na pele conhecida como lepra. Quando os sacerdotes perceberam que ele já estava leproso, então agora tinham que o expulsar do templo do Senhor. Ele agora, quando percebe a lepra, ele mesmo quis sobressair e correr do santuário. Qual era o caos? Em questão de segundos perdeu a história. A Bíblia diz que o Senhor o feriu de lepra. O Senhor o feriu e ele foi excluído da casa do templo do Senhor. Agora, com a saída de Uzias, os irmãos percebam que quando Uzias deixou o palácio, ele não deixou a fim, ele não tinha projeto de não voltar. O trono era dele, estava lá. Com a ida dele ao templo, o trono ficou vazio. Ninguém jamais, por mais experiente que fosse, imaginaria que dali ele não voltava mais. Ele já sai para viver em uma casa separada, sem ter direito ao trono e sem ter direito ao santuário. Ou seja, é neste momento que desencadeia uma crise inesperada, porque seu filho Jotão é colocado
colocado no poder sem preparação prévia. Ninguém imaginaria que Uzias não ia voltar para o trono. Então agora desencadeia com a ausência de Uzias, um rei querido. O povo gritava: depois de Salomão não houve outro como ele. Então o trono fica vazio. O rei Uzias estava vivendo de arrego, esperando o dia da morte. Veja que ele deixa uma crise política, e pela inexperiência, a ausência de Jotão, uma crise social desencadeia em Israel. Então a questão é lógica. Agora a crise começa a tomar conta, a crise social e uma crise política. Os irmãos hão de ver o que está acontecendo só como pálida ideia em um país vizinho nosso. Uma crise política e uma crise social devasta qualquer nação. Agora Uzias é afastado, e como diz o escritor, que esta prosperidade corre esse risco. Diz o escritor, ora citado, ele cita o contexto dizendo que só tem uma coisa que é pior do que a miséria e mais danoso do que a pobreza: se chama o esfriamento do amor e o esfriamento da fé. Então, além da miséria, além da pobreza, agora vem um esfriamento. O povo vai perdendo a esperança, porque o trono está vazio e o povo começa a viver como queria. Os irmãos percebam que do interim de tempo, diz a Bíblia, a notícia chega: Uzias morreu, não teve como recuperar, e nem direito de ser enterrado entre os reis ele teve que ser enterrado separado. Então o povo se desespera. Era o melhor, agora acabou. Então o povo começa a esquecer que o trono não estava vazio. Se os irmãos observar, quando o povo perdeu a esperança, quando o povo não queria mais falar em Deus, a esperança era em Uzias. Aí Deus chama Isaías. Você pode observar que a insensibilidade permeia no reino do sul, a ponto que quando Deus dá o oráculo a Isaías, ele entra advertindo e lamentando. O livro de Isaías, com o contexto escrito, começa dizendo: visão que teve Isaías, ou seja, a palavra lhe veio. Aí ele cita esses 4 períodos no tempo de Uzias, de Jotão e de Acais e de Ezequias. Então, quando Deus usa Isaías na primeira mensagem, no primeiro oráculo, Isaías já entra arrebentando e já entra gritando: escuta, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque assim fala o Senhor. Filhos criei e os fiz crescer, e eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário, o jumento a manjedoura do seu proprietário, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Olha que gravidade. Deus usa 2 espécies de animais que, segundo os nossos olhos, são inexperientes, são besta na linguagem nortista. Ou seja, a gente costuma dizer: se o boi soubesse a força que tem, isso implica dizer: o boi é besta demais. Quando se fala do jumento, nem precisa dizer mais coisa, porque tudo que se relaciona ao jumento é pejorativo.
mas Deus usa esses dois animais para passar na cara do povo. Deus estava dizendo: o boi e o jumento está mais sensível do que o meu povo. O meu povo perdeu o senso e está perdendo para o boi e para o jumento. Isaías entrega o recado no ano que o rei Uzia morreu. O povo gritava: o trono está vazio, não tem mais esperança. Aí Isaías entra no capítulo 6. Eu vou parafrasear: o trono não está vazio não, mas como é? O trono está vazio. Ele diz: eu estou vendo o Senhor dos exércitos sentado no alto e sublime trono. Ou seja, a aba das suas vestes e enche o santuário. E eu estou vendo os serafins voando por cima dele. Cada um tem 6 asas, com 2 cobre os rostos, com 2 cobre os pés e com 2 voa. Aí Isaías disse: eu estou ouvindo um serafim gritando, clamando para o outro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra. Ninguém se meta besta.